Estudos para concursos sobre a Lei 866 de licitações. Sobre a licitação do tipo convite, modelo de licitação do tipo convite. Cuida-se da modalidade mais simples da licitação. É para a LESP, né? Destinada às contratações de pequeno vulto, considerando na solicitação escrita pelo menos 3 interessados como pertinente ao objeto, cadastrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de 5 dias úteis. Seus limites aplicáveis são a de obras de engenharia de R$ 330 mil até e para compras e serviços não engenharia até R$ 176 mil. Uma pergunta interessante surge desde logo a partir da definição do convite. É possível o convite com menos de 3 pessoas? Mesmo de 3 propostas válidas? A resposta é sim, pode ter convite com menos pessoas. Mas menos de 3 é 2, né? Ante o estabelece a súmula 2 do artigo 22. Vejamos aqui. Lá está escrito: quando por limitações do mercado ou manifesto interesse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas, no processo sob pena de repetição do convite. Ele fosse para que atente ao seguinte: 2, 3 pontos. Primeiro, a regra é que o convite deva conter com pelo menos 3 participantes. Tanto é assim que a norma afirma que quando for impossível a obtenção de 3 propostas válidas, o convite deve ser repetido. Segundo, porém, 2 casos excepcionais acontecem que permitem que o convite com menos de 3 participantes dispensando repetição, que são as limitações de mercado, ou seja, tem poucos fornecedores para serem convidados, e também o manifesto de interesse, ou seja, a administração convida os potenciais interessados, mas estes nem não participam, mas estes não vêm ao processo por propostas. Só essas 2 hipóteses é que permitem o prosseguimento de uma licitação com menos de 2 propostas, menos de 3 propostas válidas. E o terceiro, nas 2 situações descritas, deverá a administração promover a necessidade justificativa, uma necessária justificativa, ou seja, uma motivação, a explicação das razões do direito de fato. E de fato, caso não existam justificativas, o convite deverá ser repetido e não anulado. Entendeu? Tem que explicar porque a razão, que é os fornecedores, e a razão de ter dos carinhos terem interesses. Orientações ainda que não se dispensa uma licitação com fundamento dos incisos 5 e 7 do artigo 24, que é um caso de licitação fracassada ou deserta tenha sido realizada na modalidade de convite. Ou seja, não vai só por causa que aconteceu uma licitação fracassada ou uma licitação deserta, que são os tipos de... Quer dizer, são os casos que acontecem quando a licitação não deu certo, basicamente. A deserta é quando ninguém veio para treco, que é um dos casos que pode ter daqui. E o fracassada não funcionou... Eu nem sei o que, eu não consigo dizer o que é fracassada. Mas isso quer dizer que não se dispensa a limitação. Limitação, tá? Licitação. Notas: o instrumento de conversão deve ser publicado. Sim, de início, importa observar que o instrumento convocatório denomina-se uma carta convite das modalidades e é a única que o instrumento convocatório prescinde da publicação, sendo certo que o terceiro parágrafo do artigo 22 da lei exige que a unidade administrativa afixe em lugar apropriado cópia de instrumento convocatório e quer dizer que não precisa publicar o instrumento, mas a publicidade é essencial, como requisito da moralidade administrativa, sobre o interessado que participar. Algum interessado que não está até daí na tomada de preços, é possível notar que o particular não cadastrado pode solicitar o cadastro e não então participar da licitação. Tem uma limitação aí de prazo de 3 dias, mas pode, né? Daí é já relevante relativamente ao convite, o legislador não foi expresso sobre isso. Ele não disse exatamente quando se um interessado, ou seja, um particular, ou outro que não está cadastrado no Trequinhos, possa participar. Ele diz assim: você pode dizer que é possível uma participação de interessados que não tenham sido formalmente convidados, mas sejam do ramo do objeto licitado e cadastrados no órgão ou entidade licitadora. Nesse sentido, a lei estabelece que esses que são interessados cadastrados, eles devem solicitar um convite com antecedência de até 24 horas. Basicamente, os interessados que não foram convidados têm que pedir um convite, tem que eles mesmos solicitarem um tipo de convite até 24 horas da apresentação das propostas. A crítica doutrinária de que isso torna mais complexo o procedimento que deveria ser mais simples é estranho. Questiona-se ainda se o caso particular que é interessado não estiver cadastrado lá no sistema.
A Lei 866 não expressa nada sobre isso, mas a doutrina aplica-se uma analogia de prazo de 3 dias da tomada de preços. Ou seja, na tomada de preços tem um treco basicamente de a pessoa se cadastrar. Então, ela tem 3 para se cadastrar. Ou seja, na doutrina eles falam, olha, o se não dá, apesar de não ter nenhuma coisa escrita aqui sobre cadastramento de particulares interessados que estão interessados para um convite, eles podem se cadastrar 3 dias antes, até 3 dias antes da tomada de preço. Deve particular e não cadastrado apresentar-se com a documentação exigida para fazer e no prazo de 3 dias, sob pena de lhe ser vedada a participação que ele quer. Bom, a necessidade de uma comissão de licitação, se lembra que a comissão de licitação é um treco de três pessoas, dois membros do efetivo do órgão e um cara que pode ser extra ou também um membro efetivo do órgão, né? Daí esses três precisam de três, uma comissão de licitação. A resposta é simples. Imagine uma pequena unidade administrativa de União de Sudeste. Daí eles têm menos. Tem seis pessoas lá, servidores. Daí eles querem fazer uma licitação de um contrato de 50 mil reais, que cabe no convite, certo? Daí ele vai construir uma comissão com no mínimo de 3 servidores. Por óbvio, não vai usar três dos tracks para licitação dos seis. Tirou mais metade da administração lá. Viu? O procedimento pode ser conduzido excepcionalmente por servidor designado pela autoridade. É necessário criar uma comissão, entendeu?